Salve, povão! Tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bora de Bíblia? Gênesis 1 vai dizer a criação dos céus e da terra. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. Oh, glória! Meus irmãos, assim como Deus no início criou os céus e a terra era sem forma e vazia, assim somos nós, seres humanos, sem a presença de Deus, sem Jesus na nossa vida. Uma vida vazia, uma vida sem forma, uma vida nas trevas. Vou contar um pouco do meu testemunho para vocês entenderem por que eu li essa passagem de Gênesis 1. Porque muitos anos da minha vida, meus irmãos, vivi nas trevas, irmão. Vivi nas ilusões do mundão, vivi perdido, como uma ovelha perdida, sem um pastor, sem uma direção, até que Jesus me resgatou, irmão. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho de vida. Muito novo, irmãos. Eu me envolvi com drogas, através de amizades. Algumas pessoas falam: não, você não foi pelas amizades, você foi porque você quis. E é verdade, irmão. Só que muitas das vezes as amizades influenciam também, porque isso é comprovado cientificamente, que você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu, no meu caso, só convivia com maconheiro, ladrão, assaltante, ladrão de mercado, gente que dava golpe. Como que eu posso dizer para vocês? As pessoas das piores espécies, como eu era também, irmão. Mas somos almas preciosas para Deus. Mas naquela época eu vivia na iniquidade, irmão. Então muito cedo me envolvi nas drogas, me envolvi no crime, Fazia assaltos, roubava. Cheguei também a me envolver na prostituição, irmão. Tudo aquilo de ruim, irmão, que um jovem pode conhecer, eu experimentei, irmão. E no momento era bom ali, mano. Você usava uma droga, você ia para um baile funk. No momento ali você se sentia bem. É prazeroso, A nossa carne gosta do pecado, gosta dos prazeres. Mas existia um vazio muito grande na minha alma. Toda vez que eu botava minha cabeça no travesseiro para mim descansar, vi um vazio muito grande, uma angústia, uma tristeza. E eu não sabia por quê. Porque aparentemente eu estava feliz, fazendo todas as vontades da minha carne, pegando mulheres, usando drogas, bebendo, curtindo baile, festa, Então uma certa faminha também de pegador, e brigão. E botava a cabeça no travesseiro para descansar e vinha aquele vazio, aquela angústia. Eu não entendia o porquê, aquela depressão. E não conhecia Deus, irmão? E a gente fica com aquele sentimento ruim dentro da gente. Até que, meus irmãos, cheguei no fundo do poço. Comecei a me aprofundar mais no mundo das drogas, no mundo do crime. E cada dia mais eu vivia nas trevas. Cada dia mais, como a Bíblia diz aqui, que a gente é sem forma e vazio. Vivia nas trevas. Vivia uma vida sem direção, sem propósito. Era como uma folha que o vento soprava. Vai para um lado, vai para o outro. Nunca tá feliz com nada. Nada tá bom. Sempre quer mais.
não tem a alegria verdadeira, não tem a paz que só o Senhor Jesus pode dar. E antes de eu me encontrar, ou melhor, de Jesus me encontrar, né, irmãos? Eu me aprofundei muito no mundo das drogas, fui parar no centro de recuperação com meus 18 anos de idade, a qual, pela misericórdia de Deus, nunca fui preso, mas tive bastante chances de poder estar preso, mas não aprove ao Senhor não me guardar, não deixar que eu, não permitir que eu fosse preso, porque Ele tinha uma grande obra na minha vida, que era eu ser um pregador do Evangelho como eu sou hoje, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, um evangelista da casa do Senhor, com um chamado para ser pastor. E então, irmão, vivi essa vida de ilusão, tristeza, me afundei nas drogas, fui parar no centro de recuperação, irmão. E talvez ali muitos podiam achar que era o fundo do poço, mas para Jesus ali era o recomeço. Ali foi onde toda a história mudou, irmão. Ali foi onde tudo começou, onde Jesus, a qual nesse centro de recuperação eu tinha que ficar lá dentro, não podia sair, tinha visita uma vez por semana, poderia ver minha família, ficava trancado lá, irmão, no centro de recuperação. Era um centro de recuperação cristão, onde resgatava muitas vidas, irmão. Muitos irmãos do tráfico, das drogas, também estavam todos ali juntos, ali, tudo no mesmo, como a gente diz no português, tudo no mesmo buraco. Mas ali foi o início de tudo, irmão. Ali foi onde eu tive meus primeiros contatos com a Bíblia, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde o centro de recuperação ele era doutrinado a pregar a palavra. E ali eu comecei, irmão, a ler a Bíblia, comecei a entender a palavra de Deus, comecei a ter uma nova mudança de vida, irmão, mudança de hábitos. E a primeira vez que eu preguei em toda a minha vida foi aos meus 18 anos de idade, a qual eu preguei dentro desse centro de recuperação, né, para os jovens que estavam lá como eu. E ali Deus começou a mudar, irmão. Minha mente começou a mudar, meus hábitos, meu caráter, a minha história. Jesus começou a entrar na minha vida. Uma das experiências maravilhosas que eu tive com Deus, de poder sentir a presença de Deus. Irmão, eu tive um privilégio muito grande de sentir Jesus do meu lado. Você ter a certeza que Jesus está do teu lado ali. Viver experiências sobrenaturais, irmão. E ali muitos falavam, pô, ele está preso lá dentro, não pode ter visita, irmão. Mas a palavra de Deus não está presa, irmão. A Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E através daquele centro de recuperação, Jesus me libertou. Foi através do meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Ali eu comecei a caminhar com Jesus. Entre tropeços e tropeços, me desviei várias vezes, mas o Senhor sempre me concedeu novas oportunidades. Não estou falando que é para você se desviar, porque cada um tem uma história com Deus. Talvez Deus não vai te dar as oportunidades que Ele me deu, ou talvez sim, né? Mas eu te digo que você não pague para ver, irmão, porque sofri muito também. Porque quando a gente conhece a Bíblia e se desvia, a Bíblia vai dizer que é como a porca que volta a se chafurdar no lamaçal, irmão. Tua vida piora mais ainda. Mas não foi meu caso, irmão. Eu consegui, né, começar a ter uma vida com Deus. E Deus me revelou meu propósito, né? Eu usava as pessoas que eu seria um grande pregador do Evangelho, ao qual hoje em dia está se cumprindo, né? E ainda vai se cumprir muito mais. Meus irmãos, como o tempo é curto, né? Se vocês quiserem a segunda parte do vídeo, do meu testemunho, comenta eu quero aí nos comentários, tá? Mas aqui basicamente eu estou fazendo um resumo do meu encontro com Jesus, irmão, da minha transformação, do que Jesus pode fazer, fez na minha vida e pode fazer na sua, né? Te tirar das trevas e te trazer para a luz, que a luz é Jesus, é o caminho, a verdade.